E aí, galerinha? Topa um resumão de Grécia Antiga? Bora lá? Bora! Começando, sem perder tempo. Vamos começar pelo título? Eu sempre gosto de começar pelo título. Grécia Antiga. Veja bem, estou falando de uma civilização da antiguidade, da Idade Antiga. Existe hoje, no século XXI, um país chamado Grécia e não é sobre ele essa videoaula. Nós não vamos falar sobre o país europeu que passou por uma crise há muito pouco tempo, não é disso. Não é esse o tema da aula. O tema da nossa aula hoje é uma das civilizações mais importantes da antiguidade. Culturalmente, eu diria que ela seria a mais importante, porque nós somos muito devedores, nós fomos e somos muito influenciados pelos gregos, pelos valores gregos. Então, culturalmente, o legado de Grécia é inquestionável. Por isso eu digo que é uma das mais importantes e a mais importante culturalmente, né? É sobre essa Grécia, que é uma das civilizações da antiguidade ocidental, junto com Roma. Ela é o tema da nossa videoaula hoje, combinado? Não confunda. Então, quando você for fazer um vestibular, uma questão aberta, não coloca só Grécia também não, é Grécia Antiga, porque não é a Grécia de hoje, né? Bora lá, então? Vamos nos situar geograficamente. Onde ficava Grécia Antiga? Exatamente no mesmo lugar onde hoje fica o país chamado Grécia. E por isso o zelo e o cuidado em dizer, olha, eu estou me referindo à Grécia Antiga, porque a localização geográfica é a mesma. Península Balcânica, aqui, galera, ó, esse lugarzinho aqui, ó. Veja os vizinhos da Península Balcânica. Eu tenho a Península Itálica, onde futuramente vai se desenvolver Roma, que é a outra civilização da Antiguidade Ocidental, também muito importante. Eu tenho aqui na frente a Península Ibérica, Europa, né? Aqui o mapa da Europa. A Península Balcânica está projetada sobre o Mar Mediterrâneo, veja comigo. O Mar Mediterrâneo também é muito importante para a Idade Antiga. Eu tenho o norte da África aqui, né? O Mar Mediterrâneo está fazendo essa mediação, essa separação entre a Península Balcânica, entre a Europa e o norte da África. E aqui do lado eu tenho a Ásia. Os fenícios aqui, Jerusalém também está por aqui. Então veja, aqui tudo que você está vendo de verde é onde os gregos chegaram. E tem uma explicação, mas poxa, Jane, por que eles não se contiveram? Por que eles não ficaram só aqui na Península Balcânica? Eu vou te explicar. Vai chegar o momento para eu te falar isso, tá? Deixa eu dar só um zoom nessa imagem para você ver. Aqui é a Península Balcânica. Há quem chame ela de uma mãozinha, né? Por conta desses recortes geográficos que ela tem. Mas veja, Península Itálica aqui do lado, não é muito distante da Ásia por causa desse biquinho asiático que tem aqui do lado. E eu quero chamar a atenção para essa ilhazinha no sul da Península Balcânica, a ilha de Creta. Os cretenses são considerados os primeiros moradores dessa região. Eles teriam chegado primeiro aqui nessa ilha de Creta, e aí eles se desenvolveram, né? Se destacaram no comércio, no artesanato, trabalhavam com cerâmica, teriam sido, portanto, os cretenses, uma espécie de pais, vamos dizer assim, de ascendentes dos gregos. Outros povos vão chegar, se juntar com os cretenses, aí vai surgir a civilização da Grécia Antiga. Mas só para chamar a sua atenção, a ilha de Creta e esse povo chamado de povo cretense. A história de Grécia Antiga pode ser dividida em 5 subfases ou 5 períodos históricos. O período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Aqui acima as possíveis datas, nada muito engessado, né?
Imagino que você já tem isso claro na sua cabeça, que tudo em história é noção de processo, não se termina num dia e começa uma coisa no outro, tem um processo longo. A gente usa essas datas para facilitar o estudo. E aqui abaixo eu quis colocar palavras-chave, palavras que resumem o principal que aconteceu em cada um desses períodos. Veja bem, eu tenho aqui no período pré-homérico a palavra formação. O que eu estou querendo dizer? Que nesse período o que de mais importante aconteceu foi a formação do povo grego, da Grécia Antiga. Aqui abaixo do período homérico eu tenho a palavra genus. O que seria isso? Genus seria ou comunidades gentílicas, que é a mesma coisa, se trata da mesma coisa, são só nomes diferentes. A formação dos genus seria a principal característica, o principal acontecimento desse período histórico. Aqui no período arcaico eu tenho polis. O que é uma polis? Uma cidade-estado. As cidades-estados da Grécia Antiga foram formadas, se consolidaram no período arcaico. Então eu coloco polis aqui embaixo para te contar logo de cara que o que de mais importante aconteceu no período arcaico foi a formação de cada uma das polis, das poleis. Plural de polis é poleis. Nós não vamos estudar uma por uma, porque são muitas, mas as duas principais, conforme é de praxe em todos os livros, na maioria, pelo menos, dos livros de história, Atenas e Esparta, nós vamos conversar sobre elas. No período clássico, o que de mais importante aconteceu foram as guerras com os persas, chamadas de guerras médicas, as guerras entre atenienses e espartanos. Todas essas guerras aconteceram nesse período. Portanto, o que há de mais importante nesse período é o acontecimento dessas guerras. Período helenístico, o último período da história grega, é marcado pelo domínio macedônico, quando Alexandre o Grande chega e domina os gregos. Então, o que eu tenho de mais importante no período helenístico? O domínio macedônico. Esse aqui é aquele slide que eu gosto que você volte nele ao final, é aquele slide síntese. Se depois que você ver essa videoaula, você voltar nesse slide e lembrar, lembrei, é mesmo, comunidades gentílicas, aqui as poleis já estavam formadas, aqui houve aquelas guerras, você entendeu. Isso aqui é a síntese, né? É como se eu já estivesse te anunciando tudo que nós vamos trabalhar ao longo dessa videoaula. Bora lá, então? Período pré-homérico é o período mais antigo, é o mais inicial, é o que se tem menos informação, é o mais complicado de estudar, de datar, de detalhar. Por quê? É o período em que esses povos estão chegando no território da Península Balcânica. Conforme eu já disse, os primeiros a chegar teriam sido os cretenses, que já se fixaram ali, começaram a trabalhar com o comércio, com a cerâmica e vender os seus vasos, que depois os gregos até vão continuar com essa arte cerâmica. Depois chegam os aqueus inclusive vão se misturar, vão se unir aos cretenses e com eles vão formar uma civilização anterior à civilização grega, que seria a civilização cretomicênica. Mas não são só eles que vão chegar nesse território. Depois vem os dórios, os mais militaristas, os jônios, os eólios. E quando você junta todos esses povos migrantes, aí você tem Grécia Antiga formada. E por que do nome? Período pré-homérico é como se eu estivesse falando antes de Homero, né? Pré sempre tem esse sentido de antes, daquilo que ainda não é. O período pré-homérico, portanto, é antes de Homero. O que é Homero, Jeane? Homero é o nome de um poeta. E esse poeta, veja bem, não é um estudioso, não é um cientista, não é um arqueólogo, não é um historiador, é um poeta. Esse poeta, que também vai influenciar o nome do próximo período, que é o período homérico, esse poeta Homero escreveu 2 livros, Ilíada e Odisseia. Esses 2 livros
narram um pouquinho daquela migração daqueles povos e o início da formação dos povos gregos, né? Da Grécia Antiga. O Homero é um poeta que vai contar desse início, só que nessa narração da sua poesia, ele não está preso à ciência, vamos dizer assim, à verdade. Ele vai misturar a sua narração da realidade, do território, dos conflitos, da guerra de Troia, por exemplo. Ele vai narrar isso tudo que está acontecendo, mas no meio da narração tem mitologia. Então veja bem, o que é mitologia? Envolve religião, envolve verdades que a ciência não consegue abraçar e demonstrar. A mitologia grega é extremamente rica. Você deve ter ouvido falar de algum deus grego, né? De algum semideus, de algum conflito entre esses deuses. E aí esse Homero, enquanto ele está narrando acontecimentos que depois a arqueologia vai confirmar, que a ciência depois vai confirmar, olha, realmente isso aqui existe uma base, Homero estava descrevendo uma coisa que tem uma base sim de comprovação, mas a hora que ele mistura mitologia, a ciência vai fazer o quê? Quando ele está contando, por exemplo, de um cara que é filho de um deus com um ser humano, e esse cara ele é inatingível, nenhuma parte do corpo dele é abalável, ele é um cara inabalável, mas apenas o calcanhar dele era frágil. E se ele fosse atingido no calcanhar, ele poderia morrer. Estou falando de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles. Como que a gente prova isso? Como que existe uma pessoa, do ponto de vista científico, como que existe uma pessoa inabalável, mas só no calcanhar ela é atingível? Então, eu não estou falando de um historiador, eu estou falando de um poeta. Jane, mas eu posso usar a poesia como base para a história? Eu posso usar a literatura como fonte histórica? Pode, galera. Isso ainda existe em pleno século XXI. Pesquisas históricas usam sim fontes da literatura para poder falar sobre um período histórico, sobre um acontecimento histórico, mas tem que ter uma cautela gigantesca, porque aquele poeta está misturando imaginação. Literatura tem imaginação. Então o historiador tem que ter um preparo muito grande. É por isso, então ouça bem, é por isso que muitos livros, muitos estudiosos nem consideram esse período antes do Homero, consideram de Homero em diante, porque aí eu já tenho uma fonte, né, 2 livros, mas mesmo tendo esses 2 livros, o livro de Ilíada e o livro de Odisseia, narrando esses primeiros momentos da civilização grega, ainda assim, esses historiadores são muito temerosos. É muito complicado falar desse período porque eu só tenho esses 2 livros como fonte. E são 2 livros, conforme eu estou insistindo pra caramba, porque é grave isso, né? É sério. São 2 livros que podem ser usados, mas que tem que ter uma cautela gigantesca. Tudo bem? Esse poeta Homero é a explicação para o nome dos 2 primeiros períodos históricos da história grega. Baseado nesses 2 livros, né, nós podemos afirmar que no período homérico as comunidades gentílicas já estavam formadas. O que é uma comunidade gentílica? A mesma coisa que um geno. O que é um geno? Grupos familiares que têm uma produção agrícola para sua sobrevivência e esses grupos são autossuficientes. Eles moram junto na mesma terra, no mesmo lugar. Essa terra, inclusive, é deles, de todo mundo. Não existe ainda, isso é importante, não existe ainda propriedade privada nos tempos homéricos, desse período homérico. A propriedade é coletiva, isso significa que tudo é de todos, a terra é comum a todos, ninguém é dono dela sozinho, toda a produção é dividida. Existe um líder para esse grupo, para esse geno, para essa comunidade gentílica. Geralmente era o homem mais velho, respeitado por sua inteligência, por sua sabedoria, né, por suas decisões e orientações ao grupo. Só que, preste atenção,
Olha o último tópico que vai marcar a transição do período homérico para o período arcaico. Vem comigo. A partir do momento que tem produção agrícola, está todo mundo alimentando, e essa produção agrícola começa a crescer, todo mundo também trabalhando. Se essa produção agrícola começa a crescer, pode começar a produção agrícola não, desculpa, se essa população começa a crescer, se esse grupo está ali, tem alimento para todo mundo, vai começar a ter um crescimento demográfico, a população vai experimentar um crescimento. Se essa população cresce, esses alimentos que estão sendo produzidos, essa terra que está produzindo para todo mundo, pode não ser suficiente. E então começa uma disputa pela terra, né? Olha o que vai acontecer. Eu tenho a minha comunidade e mais pessoas começam a nascer. Aquela terra começa a ser pouca, porque eu preciso produzir alimento para todo mundo. Como se não bastasse isso, pessoas de fora podem chegar. A migração não para, outros grupos começam a chegar. De repente, esse pater, que é o líder, dá o grito. Peraí, essa terra aqui agora é nossa. Ninguém mais entra. Nós vamos nos unir aqui agora e determinar que esse limite aqui é nosso. Porque não está cabendo mais ninguém, não tem mais alimento para ninguém. Esse crescimento, veja isso, é uma transição, é uma mudança que está acontecendo. Quando começa a aumentar o número de pessoas para serem alimentadas, que a terra começa a não dar conta de produzir tudo que precisa produzir, começa uma disputa pela terra. E alguém, que seria esse líder, dá o grito e fala: essa terra é minha. Eu vou produzir para essa terra, com essa terra, só para a minha família, só para o meu geno. Está surgindo, portanto, a propriedade privada. Quando a população cresce e a terra passa a ser um bem muito disputado, que eu preciso plantar para todo mundo comer. A partir do momento que eu tenho uma disputa pela terra, esses grupos cresceram, começaram a disputar a terra, eu estou passando para o período arcaico. O período arcaico já tem esse nome numa referência à arqueologia. Aqui eu já tenho estudos mais avançados, mais palpáveis, de arqueólogos que comprovam a existência dessas cidades-estado gregas, né? Quando eles vão lá fazer as suas escavações, eles acabam confirmando a existência dessas muitas cidades-estado. Agora eu preciso fazer um link com o período anterior. A partir do momento que tem propriedade privada, mudei de fase, passei para o período arcaico. No período arcaico, a principal característica é a formação das poleis. Poleis, plural de polis. Então, já existem cidades. Acabou aquela noção de um grupo pequenininho, familiar. Por quê? A polis, que é uma cidade-estado, se formou a partir do crescimento daqueles genos que já declararam propriedade privada. Então, veja, um geno, com a sua terrinha, está fazendo uma aliança com outro geno aqui do lado. Preste atenção. 2 genos fazendo uma aliança. Esses 2 genos já vão formar uma frátria. E por que esses 2 genos estariam fazendo aliança? Já eles não são inimigos? Não. Esse pater é dono dessa terra e desse geno. Esse outro pater é dono dessa terra e desse outro geno. Então, cada um tem a sua propriedade privada. Mas eles fazem um acordo com caráter militar agora para essa frátria. Preste atenção. Olha, se eu for atacado e precisar de ajuda, você me ajuda? Sim, te ajudo. Então, eles acabam sendo uma união chamada de frátria. Quando eu tenho a união de muitas frátrias, eu tenho uma tribo. Quando eu tenho uma união de muitas tribos, eu tenho uma polis. Você entendeu? Começa com o geno, pequenininho, uma família só, com o seu pedacinho de terra, né? Propriedade privada. Esse geno se combina com outro geno e forma uma frátria. Essa frátria se combina com outra frátria, forma uma tribo. Essas tribos, juntando com outras tribos, nasce uma cidade-estado.
Por isso que eu te disse que a definição, o critério para passar da fase do período homérico para o período arcaico é a propriedade privada, porque a partir do momento que um geno fala que essa terra é minha, essa também é minha, eles vão começar a se unir para se defender. E daqui a pouco essa união vai crescer e vai acabar formando uma cidade-estado. E você percebeu que dentro da cidade-estado, então, já tem um monte de fazendeiro? Sim, cada pater falou, esse pedaço é meu, esse também é meu, a gente está se unindo para se proteger. Nasceu uma cidade-estado. Ok? É normal em cada cidade-estado grega você encontrar a arqueologia que vai provar isso, né, galera? Isso são dados comprovados assim pelos arqueólogos. Eles vão mostrar que era um hábito, era uma tradição em cada polis existirem esses dois espaços aqui. Isso sempre se repetia. Por mais que existisse uma cidade aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e elas são independentes entre si, porque é isso que define uma cidade-estado. Ela é independente. Ela se manda, ela tem autonomia para tomar a decisão que ela quiser. Se a cidade-estado de cá quiser ter 2 reis, problema dela, ela se manda. Se a cidade-estado de cá não quiser ter rei, quiser ter outro sistema político, ela que se manda, não tem problema. Isso é uma cidade-estado, elas são independentes. Mas, mesmo podendo fazer o que quisessem, em cada cidade-estado era normal, é normal os arqueólogos encontrarem essas duas estruturas que sempre se repetiam. A ágora era uma praça para onde as pessoas iam por 2 motivos: para praticar comércio, para vender seus vasos, seus tecidos, seus produtos artesanais, na maioria deles, lenha talvez, e também para onde iam as pessoas para discutir política. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o sistema político de cada cidade-estado, pelo menos das 2 principais, e você vai ver que os atenienses, por exemplo, gostavam de participar de uma democracia direta, que eles em que cada cidadão ia para a ágora, para essa praça, para dar o seu voto. Então eles se reuniam na ágora, nessa praça central, né, para poder dizer assim: eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, não, eu não concordo com isso, voto direto. Então, qualquer polis que você visitar, que os arqueólogos conseguirem fazer as suas escavações, é muito certo, é uma grande chance de encontrar uma ágora, porque isso se repetia nas cidades-estados, né? Também uma acrópole. A acrópole é aquele desenho que eu te mostrei lá atrás, no primeiro slide dessa videoaula. Aquilo é uma acrópole. O que é uma acrópole que também é encontrada em todas as cidades-estado? Muito normal você encontrar aquela estrutura arquitetônica chamada de acrópole. Acrópole eram templos ou igrejas construídos em lugares mais elevados, então num monte talvez, né? Por 2 motivos eu colocaria essa acrópole lá em cima. Para a igreja estar à vista, porque a religião tem um peso, uma importância para eles, mas ao mesmo tempo porque a acrópole também funcionava como um centro de defesa, um lugar para investigação não, mas fiscalização, né? Do alto você consegue visualizar se o inimigo está se aproximando, se há uma invasão, né? Se tem algum invasor se aproximando de você. Então, 2 objetivos, 2 funções tinham as acrópoles: igrejas, templos. Então, por exemplo, existe a Acrópolis de Atenas, é a igreja da deusa Atenas, certo? Mas também essa acrópole construída nesse lugar mais alto da cidade, nesse morrinho das cidades, era também para fiscalização, para defesa, uma função militar para a acrópole, né? Preciso gastar mais uns minutinhos nesse assunto aqui. Os estudiosos dizem que
Por conta da separação política de Grécia, né, das cidades, de cada estado fazer o que quiser, cada estado poder decidir como é que vai funcionar as leis, o sistema político, você não tem uma Grécia unida. Veja isso. Não há um país, só para você entender, não há um império chamado Grécia. Pelo contrário, eu tenho um conjunto de cidadezinhas e quando eu somo essas cidadezinhas eu chamo de Grécia Antiga. E se você parar para pensar, é muito louco isso, Jane. Então, peraí, era para cada uma dessas cidadezinhas serem chamadas de civilizações, certo? A civilização ateniense, a civilização espartana, a civilização tebana, que é outra cidade-estado. Por que a gente junta tudo e fala Grécia? Presta atenção nesse detalhe. A unidade que existe entre os gregos, por mais que eles sejam tão diferentes, tão autônomos e tão independentes entre si politicamente, economicamente, a unidade entre eles é uma unidade cultural. A religião, a mitologia, a crença em Zeus, em todos aqueles deuses da mitologia grega, une essa galera. Ah, gente, isso é importante demais. Eles são unidos pela cultura. Eles têm a mesma crença da origem do mundo. Como é que o mundo se originou? Por que existe maldade no mundo? É a mitologia que vai explicar isso para todos. Independente se o cara mora em Atenas ou se o cara mora em Esparta, eles acreditam na mesma coisa. Isso une. Então escuta essa frase que eu vou te dizer, resumindo bem didaticamente. A cultura grega é a cola entre as cidades-estado. Saca? Cada polis é independente, mas elas são coladinhas pela cultura. E quando eu falo cultura, eu estou me referindo basicamente à religião e à língua. Todos também falam a língua grega. Isso também faz eles serem unidos, né? Olha aqui a prova da cultura. Por mais que a política fosse diferente, eles têm espaços arquitetônicos parecidos. Eu estou falando de cultura. Arquitetura é cultura. Cada cidade tem o seu sistema político, mas cada cidade tem uma ágora. Cada cidade tem uma acrópole, certo? Então, já que eu tô com essa polis formada e você entendeu, geno que se une forma frátria, que se unem formam tribos, que se unem formam poleis. Já que eu tenho essa polis formada e em cada polis é normal você encontrar esses dois espaços, nós vamos estudar um pouquinho do sistema político, do funcionamento nas duas principais cidades gregas, Atenas e Esparta. Comecemos com Atenas. Os atenienses, considerados os inteligentes da Grécia, né? Os estudiosos, os intelectuais, os filósofos. Se você tem uma noçãozinha de filosofia, você sabe que a filosofia nasceu em Grécia, precisamente em Atenas. Então, os inteligentes, os estudiosos, são os atenienses. Eles estão localizados no norte, mais para cima lá, né, na Península Balcânica. E isso que eu acabei de falar, deles serem considerados os inteligentes, os intelectuais, eu estou resumindo aqui no meu slide na palavra universalistas. O que significa dizer que os gregos, que os atenienses, eram universalistas? Eles se interessavam pelo conhecimento do universo. Então veja isso. Eles são curiosos, eles são amantes de saber o funcionamento do universo como um todo. Eles não se interessam apenas numa única coisa. Eles não são estudiosos só da matemática. Não. Veja a origem da palavra, o significado da palavra filosofia. Filo, amor. Zofia, conhecimento, saber. Então, um filósofo nada mais é que alguém que ama o conhecimento, que ama o saber. Esses são os atenienses, eles amam saber por que o sol brilha, por que a lua aumenta, diminui, cresce, fica crescente, depois fica cheia. Eles querem entender o funcionamento do mundo como um
todo. Por que o ser humano é assim? Quem que fez o mundo? Como é que o mundo começou? Eles são universalistas. Outro jeito que eu gosto de ensinar, de frisar, é você pensar na palavra universidade. Pensa numa universidade. Não tem todos os cursos dentro de uma universidade? Cursos de humanas, cursos de exatas, é isso. Os atenienses estão interessados nas exatas, nas humanas, eles querem saber, eles são curiosos, eles são intelectuais, eles são CDFs. Eu estou resumindo isso na palavra universalistas, ok? Que é uma palavra mais bonita, mais carregada de sentido para uma prova, para uma questão aberta, tudo bem? Politicamente, Atenas teve 3 fases. Atenas foi monarquia, governada por um basileu. Depois ela passou a ser oligarquia, e oligarquia na definição da palavra mesmo, se a gente fosse dividir, seria arquia, governo, poder, óligo, poucos, então governo na mão de poucos. Quem seriam esses poucos? Os arcontes. Você está vendo aqui embaixo, quem são os arcontes, ou quem é esse arcontado? Nobres proprietários de terra. E por último, o sistema de governo, a política mais famosa dos atenienses, que nós temos vestígios dela. Nós não usamos um sistema republicano que tem ideias baseadas na democracia. Veja quem foram os primeiros a inventar esse negócio de democracia. Os atenienses. Quem é que vai governar lá na democracia? Todos os cidadãos. Todos. Vou te explicar isso melhor, você tem que saber disso. Então, bora lá. Primeiro eu tenho um único rei, chamado de Basileu. Mas, por que teria mudado, Jeane? Porque os atenienses, sendo curiosos, sendo intelectuais, eles têm um desejo maior de participar da política, de participar dessas decisões importantes para a cidade, né? Então, eles não estão satisfeitos com esse negócio de um único cara governar. Aí eles passam, transformam, né? Fazem essa mudança política e passam as decisões de um único homem que tinha esse poder centralizado só nele para as mãos de mais pessoas, que seriam esses proprietários de terra, os maiores proprietários de terra. Mas eu tenho alguns cidadãos, alguns homens, alguns atenienses que têm terras em menor quantidade. Eles são proprietários, mas eles não são grandes proprietários. Então, mais uma vez, eles vão ampliar o poder, a decisão política também para esses pequenos proprietários. E aí eu estaria nesse último sistema de governo que é chamado de democracia. Tudo bem até aqui? Da mão de um único homem para a mão de mais homens, para a mão de mais homens ainda. É isso. Na fase do arcontado, não, volta aqui. Na fase da monarquia, as leis que governavam eram leis orais. Ainda não se tinham leis escritas em Atenas. Era tudo baseado no tal do direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? O direito baseado na oralidade. O pai passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho, né? De geração em geração as coisas, as regras serão ensinadas. Quando eu chego na fase da oligarquia ou do arcontado, eu tenho 2 importantes arcontes que vão fazer essa transformação na história de Atenas. Eu vou transformar as leis orais em leis escritas. O primeiro arconte a fazer isso seria o senhor Drácon, quando ele passa as leis que já funcionavam para a escrita, ou leis orais para a forma escrita. Por que está escrito aqui que ele teria reafirmado o poder da elite? Espera aí. Quando a lei era só oral, quem é que já governava? Os nobres, donos de terra. O que o Drácon fez? Só passou para a forma escrita. Então, o que ele fez? Reafirmou que os nobres proprietários de terra continuam sendo aqueles que vão governar. Tudo bem? Por isso que eu estou colocando que o Drácon, quando ele faz essa transformação das leis orais para as leis escritas, ele está apenas confirmando que quem manda é a elite, são os grandes proprietários.
Quando eu já venho para o Solon, o Solon já é considerado um arconte um pouco mais popular, vamos dizer assim, não tão ligado à elite, porque olha as duas transformações que o Sr. Solon promoveu. Como um arconte, ele propôs o fim da escravidão por dívida, e significava que, para alguém ser escravo em Grécia, em Atenas, desculpa, eu estou na cidade de Atenas e nas outras cidades é diferente. Se alguém fosse ser transformado num escravo em Atenas, ele teria que ser filho de escravo, ou ele teria que ter sido capturado numa guerra, ou ele teria que dever para alguém. Por conta de uma dívida, esse cara poderia se transformar num escravo. No entanto, Solon fala, não, isso não é justo. A partir de agora, para alguém ser considerado escravo aqui em Atenas, apenas se ele for filho de escravo ou capturado em guerra. Ele não vai ser mais escravo se ele dever a alguém. Diminuiu o número de escravos, fim da escravidão por dívida. E ele propôs a criação da bulé e da eclésia. Sabe o que é a bulé e a eclésia? A inclusão, órgãos, nome de órgãos, mas esses órgãos incluem mais proprietários de terra, os pequenos proprietários de terra, nas decisões políticas. A partir do momento que eu vou criar a bulé e a eclésia, eu estou fazendo nascer esse último sistema político mais famoso de Atenas, que é a democracia. Você verá aqui, ó. Olha aqui a bulé. O que era a bulé, Jeane? 500 cidadãos, daqui a pouco eu discuto com você o conceito de cidadania, que é muito importante, que cai muito em vestibular. 500 cidadãos sorteados que escrevem as leis, que fazem as leis, redigem as leis. Sorteados, hein? A eclésia já seria o conjunto de todos os cidadãos, homens, mulheres não entram, maiores de idade, então acima de 18 anos, que votam as leis. Então veja, esses cidadãos aqui em cima da bulé escrevem as leis e os cidadãos todos de Atenas votam sim ou não para essas leis que foram escritas. Então a eclésia, ela consegue agregar todos os cidadãos. Quem são os cidadãos, Jeane? Todos os homens proprietários de terra. Não interessa se você tem muita terra ou pouca terra. Se você é homem, maior de 18 anos, e tem um pedacinho só de terra, você é um cidadão. Agora, se você pode até ser uma fazendeira, mas se você fosse uma mulher, você não tinha direito de fazer parte da eclésia. Você até poderia ter dinheiro, como era o caso de um estrangeiro, que poderia chegar cheio de dinheiro, mas ele não tem terra, ele não é cidadão. E essa coisa de considerar os grandes proprietários iguais aos pequenos proprietários é uma coisa muito famosa de Atenas, muito conhecida. Eu não vou dar poder apenas para os poderosos, muito poderosos. Se você tem... Claro que os pobres vão ser excluídos, total. O escravo não participa, estrangeiro não participa. Mas não tem aquela diferenciação entre muito ricos e pouco ricos. Todos são iguais, né, nessa democracia. Além desses dois órgãos da democracia, a bulé e a eclésia, eu tenho a eliai, ou o eliai, na verdade, desculpa, porque é um órgão. E nesse órgão estão 600 juízes também sorteados. De que cuidam esses juízes? De causas judiciais, de conflitos, né? Esse cara me roubou, esse cara está invadindo a minha terra. Para onde eram levadas essas questões? Para eliai, para os juízes, né? Como hoje, o Poder Judiciário, conflitos são resolvidos por um juiz. E eu tenho também os estrategos, que seriam 10 chefes executivos, só para você entender de uma forma muito didática, por favor, compreenda a maturidade. Esses 10 chefes eleitos pela eclésia seriam como se fossem os 10 líderes. Veja que eles só fazem
o que a eclésia votou. Então, eles estão lá para fazer cumprir as leis já votadas pela eclésia. Mas eles são os 10 líderes, os 10 presidentes, entre aspas, por favor. Os 10 chefes eleitos pela eclésia. A cidadania, eu já expliquei o conceito de cidadania, vou falar de novo porque isso é importante. Hoje, isso é o que o Enem cobra, tá? Hoje, eu sou cidadã mesmo sendo mulher. Eu tenho o direito de participar da política, eu posso votar, não posso? Alguém que é pobre, que não tem terra, não tem dinheiro nem para sobreviver, é um cidadão. Essa é a principal diferença da cidadania grega com a cidadania atual. A cidadania grega, ela é restrita. Só homens são cidadãos, só fazendeiro é cidadão. Hoje em dia a cidadania é universal, qualquer pessoa é cidadã. E aqui também o conceito de isonomia. É isso que eu estava te dizendo sobre grandes proprietários serem considerados iguais aos pequenos proprietários e os dois poderem votar, né? Os dois, não interessa se tem muita terra ou pouca terra, eles são considerados na sua diferença. É interessante isso, né? Eles são iguais, mas mesmo tendo diferença na quantidade de terra, eles são fazendeiros, né? Funcionava em Atenas também uma punição para crimes políticos. Então, se você é um cara que pertence a Bulé, mas você está arrumando conflito, você não está trabalhando direito, você não está fazendo as leis, você pode ser banido da política por 10 anos, que significa um castigo, né? O ostracismo, então, é um castigo para crime político. Por algum motivo que você fez alguma coisa de errado, você pode ser excluído por 10 anos da política, ok? Isso é muito interessante de falar dos atenienses. O ócio, o que é o ócio, galera? Ficar sem fazer nada, ficar de boa. O ócio para um ateniense, não ter nada para fazer, era positivo, era desejado. Por quê? Se ele tem gente trabalhando para ele na fazenda dele, né? Porque se eu sou cidadã, se eu sou um cidadão, que eu sou homem, né? Mulher não pode. Se eu sou um cidadão, eu tenho terra. Quem é que está trabalhando para mim lá na minha terra? Meus escravos. O que eu estou fazendo então? Nada, estou de boaça aqui. Eu acho isso legal, sabe por quê? Não por preguiça. Porque significa que eu estou com tempo para ir para a ágora discutir política. Isso é o maior prazer de um ateniense, ter ócio. Então, por que ele quer ter muito escravo? Para produzir muito? Também. Mas ele quer ter muito escravo para botar na mão do escravo serviços, para ele poder ter tempo para ir para a ágora decidir coisas políticas. Olha isso. Ócio visto como positivo, visto como um prazer, como algo desejado por um ateniense, porque o prazer do ateniense é ir para a ágora conversar sobre política. Eu preciso te dar até mais um detalhe sobre isso, preste atenção. Muitos escravos eram colocados em cargos de chefia nas fazendas, de administração nas fazendas, preste atenção nesse detalhe. Justamente porque o proprietário daquela fazenda, ele não quer nem administrar a fazenda, ele quer ter tempo sobrando. Não, meu escravo, cuida aí para mim, resolve para mim, decide para mim. Ele quer ter tempo sobrando, ele quer ter ócio para poder ir para a ágora. Nem para tomar decisão ele quer gastar o seu tempo. Isso também é muito importante, porque veja a diferença do escravo de Atenas, não só de Atenas, o escravo da Idade Antiga, o escravo de qualquer civilização antiga, com o escravo que você viu no Brasil, por exemplo. A escravidão da Idade Antiga, primeiro, não era definida pela cor da pele, né? A escravidão moderna, da Idade Moderna, que existiu no Brasil, era uma escravidão baseada no critério da cor da pele. Como os africanos são inferiores, eles são da cor da pele diferente,
então está justificado eles trabalharem para a gente. Inferiores. E aí, ele era atribuído aos escravos da Idade Moderna, do Brasil, serviços mais baixos, né? Serviços pesados. O fazendeiro continuava na administração, até porque ele considerava que o escravo não era inteligente, não era capaz de administrar. O escravo era visto no Brasil como um ser inferior. Não é o caso aqui na Grécia e nem na Idade Antiga. O escravo não é visto como um ser inferior. Ele tem condições de administração e os atenienses colocavam os escravos para administrar, porque queriam ficar à toa para ir para a Ágora conversar sobre política. Isso é importante, porque você pode ser cobrado numa questão de vestibular sobre a diferença entre a escravidão da Idade Moderna e a escravidão da Idade Antiga. Aqui está uma prova, o ócio. Escravos considerados não inferiores, considerados iguais, com capacidade de administração, assumiam as atividades da fazenda para o fazendeiro ir lá para a Ágora conversar sobre política. Socialmente, a cidade-estado de Atenas tinha 3 classes principais. Os cidadãos, que eram chamados de eupátridas, então todo mundo que estava na bulé, na eclésia, só cidadão, né? Só homem. Eles são chamados de eupátridas, proprietários de terra, classe alta, classe A. Os homens livres, mas que não têm terra, mas que talvez trabalham com artesanato, né? Com comércio, eles são a sociedade média, a classe média, os metecos. Então, os metecos são homens, não são escravos, eles trabalham para eles, mas como eles não têm fazenda, não têm terra, eles não são considerados cidadãos, tá? E lá embaixo, lá na pirâmide social, lá embaixo, os escravos, que eram escravos por nascimento ou porque haviam sido capturados numa guerra, num enfrentamento. Lembre-se que desde o período do Arcontado, desde o Solon, não havia mais aquela escravidão por dívida. Por isso que você está vendo só 2 critérios para ser escravo aqui, ok? Apesar de estarem aqui embaixo na pirâmide, serem consideradas a classe mais pobre, mais excluída, porque não são cidadãos, lembre-se que esses escravos não são considerados inferiores, animais, bichos, tá? Não é como na Idade Moderna. Agora, a cidade de Esparta, localizada na península do Peloponeso, eu até vou voltar lá naquele mapa para você entender por que a gente fala península do Peloponeso. Olha aqui, ó. Aqui seria a península do Peloponeso. Repara que ela parece ser uma bolinha separada, uma verruguinha da Península Balcânica, mas na verdade ela não está separada, ela não é uma ilha igual Creta que está separadinha. Perceba que ainda tem uma ligação com o restante do território, né? Por isso que a gente chama que ela é uma península. A península do Peloponeso é esse território, esse pedacinho. E nesse pedacinho, conforme você vê aqui no mapa, está a cidade de Esparta. A cidade de Esparta, então, situada na península do Peloponeso, ao contrário dos atenienses, que eram estudiosos, intelectuais, né? Os espartanos são os jiu-jiteiros, né? Os amantes de academia, porque o maior valor para um espartano era o militarismo. A arte da guerra era muito valorizada por eles. Enquanto os atenienses gastavam o seu tempo, o prazer deles era estudar tudo, entender a razão de tudo, conversar sobre política, o prazer de um espartano, é participar de uma guerra, é vencer o inimigo, é se preparar para essa guerra, é lutar, ganhar músculo, treinar arco e flecha. Isso é o prazer, o foco, a vida de um espartano. Essa característica de militarismo dos espartanos teria vindo dos dórios, que você viu lá atrás, que era um dos povos que migraram
para a região onde é a Grécia Antiga. E os dórios já tinham essa característica de militarismo. Já era muito forte para os dórios essa valorização do militarismo, da arte da guerra, né? Eles já eram bons nisso. Tão bons, galera, que quando eles chegam, eles causam o que seria a primeira diáspora grega. E aí agora chegou a hora de eu te contar por que naquele aquele mapa lá atrás, eu falei que eu te contaria por que tinha grego, aqueles espacinhos verdes, por que tem grego espalhado por outros territórios além da Península Balcânica. Os dórios seriam os culpados, um dos primeiros culpados daquele espalhamento de grego. Já que eles eram muito violentos e militaristas e bons de briga, eles causam a fuga de muitos gregos que já estavam ali no território. Por medo dos dórios, a galera foge. Foge ali para a Península Itálica, foge ali para a Ásia, por medo. Diáspora significa isso, espalhamento. Quando um grupo de pessoas que já está num lugar acaba saindo desse lugar, nesse caso por esse motivo, por medo dos dórios. Mas por que eu coloquei primeira diáspora? Primeira vez que os gregos estão se espalhando por medo dos dórios. Mas teve uma segunda diáspora. A segunda vez que os gregos saíram espalhando foi em busca de terra. Agora chegou a hora, eu vou voltar, eu acho que vale a pena. Volta lá no mapa comigo. Vamos para esse aqui, você está vendo todos esses pedacinhos verdinhos? Olha aqui na legenda, povoamento grego, é onde tem grego. Um segundo motivo para essa diáspora, para esse espalhamento, seria a busca por terras férteis. As terras aqui da Península Balcânica não eram muito férteis ou não eram suficientemente férteis para atender todo mundo. Até por isso que rolou aquelas tretas lá atrás, né? Quando a população começou a aumentar e não tem terra para produzir para todo mundo. No relevo montanhoso, as terras não ajudam nessa produção agrícola. Então, em busca de terras férteis, os gregos começam a se espalhar aqui para o lado, aqui para a Ásia, aqui para a Península Itálica, aqui para mais longe, né? Você acabou de entender, então, conforme eu tinha prometido lá atrás. Os dórios seriam um dos motivos, porque quando eles chegam, mete medo em todo mundo e a galera sai fugindo, primeira diáspora. E uma segunda diáspora seria por conta de buscar terras férteis, ok? Lá em Esparta, como se trata de uma cidade-estado que tem autonomia e independência para decidir como será o seu sistema político, os espartanos escolheram ter 2 reis. Um só para cuidar de assuntos militares, então vejo tanto que os caras levam a sério nessa história de exército, de guerra, de militarismo, um cara liderando apenas esses assuntos, liderando o exército, traçando estratégias, nós vamos invadir, nós vamos fazer isso, vamos pelo norte, vamos pelo sul, vamos dar uma pausa, um rei para liderar o exército e um rei religioso. Olha também a importância da religião. Muitas vezes os deuses eram consultados se era para entrar numa guerra ou não era para entrar numa guerra, né? Então, uma diarquia, um rei militar, um rei religioso. Mas eu não tenho só esses 2 reis na estrutura política. Eu ainda tenho um órgão chamado eforato, formado por 5 cidadãos eleitos. Eleitos por quem? Pela Apela. Quem é a Apela? O órgão formado por todos os cidadãos espartanos acima de 30 anos. Todos esses cidadãos compõem esse grupo deliberativo. O que é um grupo deliberativo? Um grupo que decide. Deliberar é decidir. Então, a Apela toma decisões,
inclusive para eleger quem serão os 5 éforas, os 5 cidadãos que cuidarão do poder executivo, como se fossem os 5 presidentes, né? 5 líderes, para ajudar a administrar a cidade. Além do eforato e da apela, eu tenho a gerúsia, que seriam 28 cidadãos também eleitos pela apela, mas essa gerúsia era composta apenas por cidadãos idosos, apenas por homens maiores de 60 anos. É até daí que viria a geriatria, a raiz da palavra, né, a origem da palavra é semelhante. Geriatria e gerúsia, pessoas idosas. Geriatria é a parte da medicina que cuida só de velhinhos. Então veja, a gerúsia era composta por homens acima de 60 anos. O que a gerúsia faz? Escreve leis. Por isso a gerúsia é o poder legislativo. As leis são escritas pelos idosos, votadas pela apela e executadas pelos éforas. Certo? Lembrando, os mesmos critérios de cidadania de Esparta de Atenas cabem para Esparta. Os mesmíssimos critérios. Aqui só é cidadão quem é homem, maior de 30 anos, no caso aqui aumentou um pouquinho, né? Não é 18 mais. Maior de 30 anos e proprietário de terra, ou seja, apenas os espartanos. Para fazer parte do eforato, da gerúsia e da apela, você tem que ser um espartano, porque os espartanos eram os proprietários de terra. Geralmente, os proprietários de terra são os mesmos caras que estão no exército, os mesmos. Então, os espartanos são os soldados, a elite militar e também a elite econômica. Eu tenho na classe média os periecos, também aqueles homens livres, que não são fazendeiros, que não têm terra, mas que também não são escravos, trabalham com comércio, com artesanato, são livres. Às vezes são homens que vêm de outros lugares, então são homens estrangeiros, não têm direitos políticos. E abaixo dos periecos eu tenho os ilotas. Eu tenho os ilotas. Quem seriam os ilotas? Os escravos, né? Que faz todo o serviço de plantar, de colher. A classe mais baixa, os mais pobres, os que mais trabalham. Eu preciso fazer essa diferenciação aqui com vocês. Existem alguns escravos que trabalham diretamente para o governo de Esparta. Esses escravos empregados, vamos dizer assim, né, que trabalham para o poder público, para o governo, então eles estão ligados ao eforato, ou eles estão trabalhando para esse rei religioso, eles são chamados de ilotas, diferente de um escravo comum. Por isso que você vai ver em alguns livros os ilotas sendo chamados também de servos, porque assim, complicado isso aqui. Eles são escravos, não existe servidão aqui em Esparta. Mas como eles trabalham para o poder público, né, para esse sistema político, eles são um pouquinho diferentes dos escravos que trabalham para um fazendeiro particular. Por isso que às vezes eles são separados e chamados de servos ilotas, ok? Mas não é todo livro que tem essa diferenciação, não. A maioria coloca todos como escravos mesmo, a classe mais baixa. Já falei das 2 cidades-estado mais importantes do período arcaico. Tem mais, viu, gente? Tem Ática, tem Tebas, tem Mileto, Éfeso, mais uma lista de cidades-estados gregas. Mas nós não vamos falar disso aqui, só as 2 principais. Se você souber das 2, já é suficiente, você já consegue se virar lá no vestibular. Partindo agora para o penúltimo período histórico da história grega, as cidades-estado já estão funcionando, né? Cada uma com o seu sistema político e as coisas indo para frente, se desenvolvendo, a economia também. Então veja aqui que eu já começo falando no auge, Atenas está bem, Esparta está bem, as outras também estão funcionando normal, auge.
Por isso até que a gente chama de período clássico. O que eu tenho de mais clássico, de mais tradicional de Grécia Antiga? Cada uma das suas cidades, cada uma das suas poleis. Quando essas poleis já estão funcionando, né, se desenvolvendo, eu estou tendo a Grécia mais pura, mais original possível. Por isso, período clássico. Porque quando a gente fala de Grécia, o que se tem de mais clássico lá na Grécia Antiga é aquele conjunto de polis. Ao mesmo tempo, o mesmo momento, o mesmo período que é caracterizado pelo auge de Atenas e de Esparta e das outras cidades-estado, eu tenho um período de declínio, galera. Parece contradição, mas não é. Eu sempre gosto de te lembrar, de fazer uma comparação com os Estados Unidos. Você deve ter ouvido falar da crise de 29. E a crise de 29 aconteceu lá nos Estados Unidos, uma crise muito forte, né, que abalou realmente a economia dos Estados Unidos, mas essa crise aconteceu justamente nos anos felizes. Então, lembra muito isso aqui, ó. No momento que os Estados Unidos estão no auge, que a sua economia está bombando pós-Primeira Guerra, que os Estados Unidos já viraram uma potência, vem uma crise. A minha mãe falaria isso aqui usando um ditado popular. Ela diria assim, ó, quanto mais alto o salto, maior o tombo. É isso. No momento em que Atenas e Esparta estão bombando lá, funcionando belezinha, também vai ser o momento da queda. Já te explico por quê. As tretas começam com os persas. A primeira briga que vai abalar a Grécia e que aquele momento de auge vai se transformar em problema é por causa da briga que eles vão ter com os persas. Você se lembra dos persas? Uma outra civilização da Idade Antiga, mas não é uma civilização ocidental, é uma civilização oriental, né? E eles estão ali onde hoje ficaria o Iraque, né? Mais ali no Oriente, mais pro lado de lá, não tá aqui pertinho do Mediterrâneo. Eles também já foram chamados de Medo-Persas, Império Medo-Persa, povos Medo-Persas. E por isso que a briga da Grécia com os persas é chamada de guerras médicas. No plural, porque foi mais de um confronto, não foi uma vez só que eles brigaram, né? Por isso que está no plural. E médicas por causa desse primeiro nome que essa civilização teve. Antes de ser conhecida como Pérsia, esse povo era conhecido como povo Medo ou Medo-Persa, ok? Daí o nome não tem nada a ver com médico, viu? Guerras médicas por causa dos povos medos. Por que esses dois povos estão brigando? Eu estou falando de duas civilizações grandes, poderosas, que tem a sua economia, que precisa de terra, que está atrás de dinheiro. Então, rivalidade normal. É normal um povo brigar com outro povo na antiguidade. É quase a lei do mais forte, vence o mais forte. E também porque eles estão disputando o domínio do Mar Egeu. Novamente eu volto para você situar onde está o Mar Egeu. Aqui está a Península Balcânica. Aqui do lado é o território onde os persas não estão exatamente aqui. Eu vou voltar no outro. Os persas estariam mais para trás aqui, ó. Um pouquinho mais para trás. Só que eles estão expandindo e nessa expansão eles vão acabar chegando aqui. E aí do lado desse territóriozinho aqui está o Mar Egeu. Mas o Mar Egeu também é do interesse de Grécia. Então esse Mar Egeu vai ser alvo de disputa dessas duas civilizações. Os gregos querem dominar, mas os persas também querem dominar. Aí, se você assistiu o filme 300, assista. Tem no YouTube, joga lá e assista completo, vale a pena. Você vai ver que os persas mandam um mensageiro para desafiar os espartanos. E os espartanos, como amantes da guerra e como aqueles que se sentiam os bambambãs, né, os poderosos, eles não vão arredar, não vão arregar e eles vão aceitar o desafio persa.
porque o mensageiro dos persas veio propor a guerra, né? Vamos disputar, vamos no braço. E os espartanos não vão arregar, vão encarar o desafio e eles vão partir para a primeira batalha. E nessa batalha, a batalha de Termópilas, os espartanos perdem. Jeane, mas espera aí, tem uma coisa que não está batendo, como assim? Os espartanos não eram os topíssimos da guerra, não eram os preparados? Demais, galera. O menino nascia lá com 7 anos e já começava a treinar, né? Já ia pro jiu-jitsu aprender para poder dar conta de virar um soldado digno do exército espartano. Mas o que se explica aqui para essa derrota é a quantidade. Fala-se em torno de 30.000 persas. O filme vai falar 300, mas para os historiadores acredita-se que tipo 1.000, talvez, né? Não exatamente 300 espartanos contra 30.000 persas. Um pouco mais de 300, mas mesmo assim, né, galera? Mesmo que fosse 3.000, são 3.000 espartanos fortes, competentes, preparados contra 30.000 persas. É a quantidade que faz os espartanos perderem. Eles não conseguem dar conta de 30.000 persas. E como eu disse, é guerras no plural, porque não vai ser só essa batalha de Termópilas. A revanche vai acontecer. Os espartanos, percebendo que o problema foi a quantidade, aí eles vão partir para uma revanche, mas eles não vão sozinhos dessa vez. Atenas, que é mais inteligente, né? Dá até pra gente pensar assim. Enquanto os espartanos usam os músculos, os atenienses usam o cérebro. Então, Atenas propôs, porque poderia ser perigoso até para Atenas, se os espartanos estão perdendo para os persas, daqui a pouco os persas vão começar a atacar a gente tudo. Então, Atenas, usando a inteligência, liderou a Liga de Delos. O que é a Liga de Delos? A união de muitas cidades gregas. É como se Atenas tivesse falado o seguinte, galera, ó, os nossos soldados mais tops aqui do território, o BOP da Grécia, a tropa de elite da Grécia foi e perdeu. Mas eles perderam porque eles estavam em número pequeno. Então a gente precisa da participação de todo mundo. Quanto mais pessoas forem, maior a nossa chance de vitória. Atenas então propõe uma liga, uma união entre muitas cidades para ir lá e enfrentar os persas. E deu certo. Atenas, a Liga de Delos, na verdade, né, a ideia de Atenas, liderança de Atenas, a Grécia vai vencer. A Liga de Delos, a união dessas cidades gregas, finalmente consegue vencer os persas. Só que deu um B.O. Atenas deve ter subido na tamanca, se achou demais, porque a estratégia dela deu certo. Quando eles retornam da guerra com a Pérsia, Atenas quer continuar comandando as outras cidades-estados. Você acha que isso vai funcionar? Então presta atenção. A Atenas viu que a estratégia funcionou, não está a fim de voltar atrás, ela quer continuar com essa liderança. Esse período, essa postura ateniense é chamado por alguns historiadores de imperialismo ateniense. E o imperialismo ateniense, imperializar é comandar, é dominar, é ser um império. Atenas, então, está querendo comandar todo mundo. Mas isso não vai funcionar, gente. Porque cada polis se mandava, fazia o que queria até aquele momento. De repente, agora eles vão ter que obedecer a Atenas. Até imposto, escuta isso. Atenas inventou até um imposto. Isso significa que cada cidade-estado tinha que pagar imposto para Atenas. Não vai funcionar, galera. As cidades-estado gregas vão achar que Atenas está se achando mesmo. E aí vai rolar briga de novo. Acabaram de enfrentar a Pérsia, agora eles vão começar a brigar entre si. Veja aqui o que vai ser a Guerra do Peloponeso. Esparta, que não está gostando de obedecer a Atenas, não está querendo que esse imperialismo ateniense continue. Esparta faz a Liga do Peloponeso.
junta os coleguinhas ali dela, junta mais essas cidades que não estão gostando de obedecer a Atenas e vão enfrentar as amiguinhas de Atenas. Então vai ser a briga das duas ligas, a Liga de Peloponeso, liderada por Esparta, contra a Liga de Delos, liderada por Atenas. Esparta vai vencer, mas escute isso que eu vou te contar. Quando Esparta ganha de Atenas, aí Esparta vai querer assumir o lugar de liderança de Atenas. Eu não tô zoando, é real isso. Esparta, que estava reclamando de obedecer a Atenas, agora quer que todo mundo obedeça a ela. Ou seja, galera, a real aqui é que as cidades começaram a brigar uma com a outra e você já sabe que isso não funciona. Quando um time começa a brigar entre si, sinal de que o jogo já está perdido. É por isso que a gente fala de uma fragmentação grega, um enfraquecimento da Grécia, enfraquecimento interno. Veja bem, galera, os gregos já tinham ganhado dos persas, é isso. Eles já tinham vencido o inimigo de fora, só que agora eles estão com um problema dentro. É por isso que tem uma historiadora, que eu devia ter gravado o nome dela, eu esqueci o nome dela agora. Ela propõe que Grécia morreu não porque ela foi matada por um inimigo de fora. Ah, Jeane, mas você falou que o Alexandre o Grande vai invadir, vai dominar, os macedônicos vão chegar e vão dominar os gregos. Mas quando Alexandre o Grande chega para dominar, a Grécia já estava morta, já estava enfraquecida, já tinha suicidado. Essa é a teoria dessa historiadora que eu esqueci o nome. Grécia não foi morta, ela se matou nessa bobagem de Atenas querer mandar, aí a galera não aceitou, aí a galera se levanta contra Atenas, aí a hora que ganha de Atenas, Esparta quer mandar geral. Então a hora que eles começam a brigar entre si, eles estão se matando. Essa rivalidade interna acabou significando o suicídio grego. Quando Alexandre chega, agora sim, já estamos caminhando para o fim da aula. Quando Alexandre o Grande chega, vai ser fácil dominar, né? Na verdade, Alexandre o Grande vai continuar a obra do pai, o senhor Filipe. Filipe já estava com planos de expansão. A Macedônia ficava ao norte da Grécia. A Grécia está aqui no sul da Península Balcânica. Ao norte da Península Balcânica, lá para cima mesmo, quase chegando lá na Europa, lá em cima, estava a Macedônia. E a Macedônia estava crescendo. Tanto Filipe quanto Alexandre são grandes líderes, não, grandes imperadores. Então eles já estavam crescendo e eles já estavam avançando rumo à Grécia. Veja bem, se Grécia não estivesse enfraquecida, eles poderiam peitar a Macedônia e ganhar deles, igual ganhou da Pérsia. Mas o problema é que dentro eles já estão enfraquecidos, já tinha suicidado, né? Então, por isso que esse último período, conhecido como período helenístico, é o período do domínio, da invasão e do domínio dos macedônios. Mas você vai ler em alguns lugares, você vai alguma questão de vestibular, você pode ficar pensando assim, Jeane, mas eu li, nessa questão estava me cobrando, que helenismo é como se fosse a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Por que então você está falando que o período helenístico é só o domínio macedônico, sendo que esse helenismo significa outra coisa? Vem comigo que eu te explico, isso vai fazer sentido para você agora. Preste atenção. Quando Alexandre o Grande está invadindo geral, ele não invade só a Península Balcânica, ele vai invadir até o norte da África. O Egito será dominado pelo Alexandre o Grande. A Ásia, os persas serão dominados pelo Alexandre o Grande. A Macedônia vai ser bambambam nesse momento.
E Alexandre o Grande, então, está tendo contato com a cultura persa, veja isso, com a cultura oriental, e ao mesmo tempo ele está tendo contato com a cultura do Egito, e ao mesmo tempo ele está tendo contato com a cultura grega. Mas a cultura grega, ele tem um carinho especial. Escute esse detalhe do currículo do Alexandre o Grande. Seu pai, Filipe, havia mandado ele, quando ele era criança, para ser educado, para aprender com os filósofos gregos. Então veja isso, Alexandre o Grande cresceu escutando as filosofias gregas, ouvindo os ensinamentos dos filósofos gregos. Isso despertou em Alexandre, desde pequenininho, uma admiração por esse conhecimento dos atenienses, por essa curiosidade pelo conhecimento, por essa sabedoria toda. Quando Alexandre o Grande volta lá para o país dele, para o império dele, e ele vai assumir o lugar do pai, ele continua dentro do coração dele com esse respeito pela cultura grega, que ele cresceu no meio dela. E quando ele invade a Grécia e ele invade esses outros lugares, o Egito, o Oriente, tudo, ele vai acabar preservando a cultura grega. Ele tem a intenção de dominar politicamente, de ser o imperador de todo mundo, né? Atenção, senhores espartanos, vocês não têm 2 reis mais, vocês têm a mim como imperador, me obedeçam. Paguem seus impostos para mim. Eu sou o chefe de vocês. No entanto, podem continuar com os deuses de vocês, podem continuar com a língua de vocês. E aí Alexandre o Grande acaba levando esses traços da cultura grega para o Oriente, acaba misturando geral. É isso que é o helenismo. Isso é obra do Alexandre. Helenismo vem de helenos. Helenos era o outro nome dos gregos. Os gregos eram chamados de helenos. Grécia era chamada de Hélade. Então Alexandre promove o helenismo, é como se ele estivesse fazendo o seguinte: gente, eu invadi Grécia, mas a cultura deles é muito top, eu acho eles muito massa, a mitologia deles é muito massa, e ele acaba preservando e espalhando essa cultura. Por isso que você vê em muitos lugares que o helenismo é a fusão. É a mistura desses povos onde o Alexandre o Grande invadiu com a cultura grega. E é por isso também, isso é o mais importante, é por isso que até hoje a filosofia grega chegou para a gente. É por isso que até hoje nós nos parecemos com os gregos. A cultura deles chegou para nós. A democracia ateniense, aquela ideia da participação dos cidadãos na política, de cada um poder dar a sua opinião, dar o seu voto. Isso vem da onde, gente? Em nenhum outro império você viu isso. Você viu isso só em Atenas. E por que isso sobreviveu? Não era para ter sobrevivido. Alexandre o Grande poderia ter chegado e abafado geral. Acabou, galera, perdeu o Playboy. Eu que mando aqui, é do meu jeito agora. Por que isso não morreu? Porque Alexandre o Grande permitiu, por causa da admiração que ele tinha, por ter sido educado dentro dessa cultura, ele permitiu a continuação dos valores gregos. Ele só queria obediência política e econômica, mas culturalmente vocês podem continuar com a filosofia de vocês, com os deuses de vocês, ok? E aí acabou chegando pra gente esse legado grego que está aqui. A filosofia, a vontade de saber, de conhecer, de entender por que o mundo é, funciona como funciona. O homem no centro de todas as coisas. É o centro do pensamento grego. O que vale é o que o homem pensa, né? A capacidade do homem, tudo que ele pode descobrir, tudo que ele pode criar, inventar. Antropocentrismo seria isso, o homem no centro. As artes gregas, os vasos, as pinturas, a arquitetura grega, né? Esse legado grego chega para a gente por conta do helenismo, por conta do Alexandre o Grande, que foi um fofo, que respeitou essa cultura
e deixou ela ser preservada. No entanto, agora ele é o dominador, ele é o imperador de todo mundo. Spoiler grandão, daqui a pouco o próprio Alexandre morre, e aí a Macedônia não vai conseguir continuar governando isso tudo, e aí quem virá? Quem na verdade é o grande império da antiguidade? Roma. Então os romanos vão dominar a Grécia, que já estava na mão da Macedônia, vai dominar a Macedônia, vai dominar Egito, vai dominar a Pérsia. A Roma é ótimo, né? O Império Romano vai conseguir abranger tudo isso, dominar tudo isso. E aí, por isso, Roma Antiga é o maior de todos os impérios da antiguidade. Terminamos aqui a nossa aula. Era isso, um resumão, né? Mas é muito detalhe, é muita coisa, por isso que acaba sendo um resumão longo. Mas espero que tenha valido a pena. Até mais!